Por quê? Por que só Mateus sentiu que era importante colocar esse detalhe? Exceto por imoralidade sexual. É incrível pensar, né? Como é que uma única frase, num único texto antigo, pode gerar séculos e séculos de debates, de doutrinas e até de muita angústia. Pois é, às vezes as maiores questões estão escondidas nos menores detalhes. Então, bora entender isso a fundo. E é aqui que o enigma começa. Quando a gente lê os ensinamentos de Jesus sobre o divórcio, percebe uma diferença gritante mesmo. Tanto Marcos quanto Lucas apresentam uma proibição que parece ser absoluta. Mas aí vem Mateus, e ele adiciona uma exceção, uma pequena frase que muda tudo, exceto por imoralidade sexual. E isso, claro, levanta a grande questão por trás dessa análise. Por quê? Por que só Mateus sentiu que era importante colocar esse detalhe? Será que foi algo que Jesus disse e os outros deixaram de fora? Ou foi algo que o próprio Mateus adicionou por um motivo bem específico? É isso que nós vamos investigar. Olha, a primeira peça para montar esse quebra-cabeça não está exatamente no que foi dito, mas sim para quem foi dito. Para a gente conseguir entender essa exceção de Mateus, é preciso voltar no tempo e entender quem era o público dele. Pensa o seguinte: o Evangelho de Mateus foi escrito, em sua maioria, para uma comunidade bem específica de judeus que tinham se tornado seguidores de Cristo. Essa gente, sabe, respirava a lei de Moisés e estava por dentro de todas as discussões quentes entre os rabinos da época. Então, para eles, qualquer ensinamento novo tinha que responder diretamente às dúvidas que eles já tinham. E olha, o grande debate sobre divórcio naquele tempo girava todo em torno de um trecho de Deuteronômio. Basicamente, existiam duas correntes de pensamento que dominavam a discussão. De um lado, a escola mais liberal, a de Hillel, que dizia que o divórcio era ok por quase qualquer motivo, e do outro, a linha mais dura, a de Shammai, que batia o pé, divórcio só em caso de uma imoralidade muito grave. Agora, vamos focar na palavra-chave que Mateus usa, porneia. Essa é uma palavra grega com sentido bem amplo, sabe? Não se refere só ao adultério, não. Porneia cobre um leque de imoralidades sexuais, como infidelidade, prostituição e até casamentos que eram considerados ilícitos, tipo entre parentes muito próximos. E é aí que a peça se encaixa. Quando Mateus usa porneia, ele não está inventando uma regra do zero. O que ele está fazendo, na verdade, é posicionando Jesus dentro daquela discussão que já existia, alinhando-o com a visão mais rigorosa, a de Shammai. A mensagem para o público dele ficava super clara. A regra de Jesus é exigente, sim, mas ela não ignora a realidade de quando acontece uma quebra muito séria no pacto do casamento. Certo, faz sentido. Mas e se essa cláusula nem estivesse no texto original? Será que não poderia ter sido adicionada por um copista séculos depois para resolver um problema da comunidade dele? É uma boa pergunta. Vamos dar uma olhada nas evidências. Então, a resposta que vem da crítica textual, que é a ciência que estuda esses manuscritos antigos, é bem direta. O número de cópias antigas e importantes de Mateus em que essa cláusula não aparece é zero. Isso mesmo, nenhuma. Pelo contrário, a evidência de que ela sempre esteve lá é fortíssima. Essa exceção aparece nos manuscritos mais antigos e confiáveis que a gente tem, como o Codex Sinaíticos e o Vaticanus, ambos lá do século IV. Ou seja, a prova material é muito, muito sólida. Então, o ponto crucial é o seguinte: diferente de outros versículos que a gente sabe que foram adições tardias, o consenso esmagador entre os estudiosos é que essa cláusula de exceção faz parte do texto original de Mateus. A discussão, então, muda de foco. Não é mais se ela estava lá, mas por que ela estava lá. Beleza. Então, com o contexto histórico e a autenticidade do texto bem estabelecidos, vamos avançar um pouco. Vamos ver como essa pequena frase acabou ecoando através dos séculos e moldando o que diferentes tradições cristãs acreditam sobre esse assunto até os dias de hoje. Olha que interessante. Essa única cláusula deu origem a basicamente 3 grandes interpretações ao longo da história. Na tradição protestante em geral, ela é entendida como uma permissão para o divórcio e um novo casamento em caso de infidelidade. Já a tradição católica romana enxerga de outro jeito, interpreta a porneia como um casamento que já começou inválido. Isso permite uma anulação, que não é a mesma coisa que um divórcio. E, por fim, a Igreja Ortodoxa se aproxima mais da visão protestante, permitindo o novo casamento, mas geralmente com mais algumas restrições. E tudo isso nos leva a um ponto muito importante. Os evangelhos não são fotocópias um do outro. A ideia é que eles se complementam.
Cada autor destacou aspectos diferentes do ensinamento de Jesus, justamente para responder às questões que o seu público específico tinha. Fica claro, então, que para formar uma doutrina sobre esse assunto é preciso muito cuidado. O ponto de partida é sempre a mensagem central, a da permanência do casamento. Depois, é preciso reconhecer essa exceção que Mateus apresenta e, em seguida, tentar harmonizar com os outros escritos. É um equilíbrio bem delicado, que muitas vezes busca orientação na tradição e na comunidade. E assim, a gente chega à conclusão da nossa análise. Mateus não estava enfraquecendo ou contradizendo o ensinamento de Jesus. Muito pelo contrário, ele estava aplicando o princípio fundamental da santidade do casamento a uma pergunta muito real e presente na sua comunidade, usando a linguagem e os debates que eles com certeza entenderiam. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Como que uma única palavra, pensada para um público específico há 2000 anos, continua a moldar de forma tão profunda a vida de milhões de pessoas hoje em dia. Isso só mostra o poder duradouro que o contexto tem na interpretação de um texto.